Boa tarde. Começa a dança das cadeiras na esplanada dos ministérios. A presidente Dilma promete 7 pastas ao PMDB para conseguir apoio no Congresso. Passam a valer amanhã as novas regras para os domésticos. A gente explica como fica o pagamento dos encargos trabalhistas. Os riscos do celular ao volante, o uso do aparelho pode ser tão perigoso quanto dirigir embriagado. Por falar nisso, uma boa notícia no trânsito de São Paulo. Pesquisa da Prefeitura indica queda recorde no número de mortes nas ruas. Mais de 100 vidas foram poupadas só no primeiro semestre deste ano. Tem aumento no preço dos combustíveis. O litro da gasolina deve ficar pelo menos 17 centavos mais caro. Na série Viver Mais, Viver Bem, um desafio na terceira idade. Vencer a depressão é possível. Tem também nossa dica de leitura, um clássico do Ziraldo para os pequenos. Isso e mais agora no Jornal da Cultura, primeira edição. A gente começa falando de uma nova regra que começa a valer agora em outubro. Amanhã, quem tem empregado doméstico precisa recolher o fundo de garantia do funcionário e outros encargos. Para facilitar a vida dos patrões, a Receita Federal disponibiliza um sistema que unifica todos os recolhimentos em uma guia só. Uma relação tão antiga que Regina nem se imagina sem Maria José. Com a regulamentação da PEC das domésticas, vem mudanças por aí e com elas, muitas dúvidas. Eu queria saber quando que a gente paga o fundo de garantia para as empregadas domésticas. A partir de outubro, é obrigação do empregador pagar o FGTS da empregada doméstica. Até então, o benefício era opcional. O primeiro passo é o cadastro do empregado no site esocial.gov.br, que estará disponível em outubro. E atenção, o empregador agora terá que recolher os seguintes encargos: FGTS equivalente a 8% do salário, 0,8% de seguro contra acidentes de trabalho. O fundo para demissão sem justa causa leva 3,2% e para o INSS, 8% do salário. Essa é a parte do patrão, porque o trabalhador terá desconto de 8% a 11%, dependendo do salário, também para o INSS. Trocando em miúdos, se o salário for de R$ 1.200, o empregador vai recolher mais R$ 96 de FGTS, R$ 9,60 de seguro, R$ 38,04 para o Fundo de Demissão Sem Justa Causa e outros R$ 96 para o INSS. Total, R$ 240. O empregado terá um salário líquido de R$ 1.104, com desconto do INSS que cabe a ele. O E-Social calcula os valores. O pagamento de tudo isso deve ser feito até 6 de novembro, numa guia só. E em caso de falta, como que é feito o cálculo? O empregador desconta o dia faltado, mais um dia que é correspondente ao descanso semanal remunerado. E se eu for despedida sem justa causa? Se ela for demitida sem justa causa, ela vai ter direito ao saldo de salário, ela vai ter direito ao 13º proporcional, às férias vencidas e férias proporcionais, ela vai ter direito ao saque do fundo de garantia do tempo de serviço, acrescido dos 3,2%, que na realidade já foi recolhido. Mas, pelo visto, a Maria José não tem com o que se preocupar. Ela é essencial para mim. Depois essa matéria vai para o nosso Facebook. Se você tiver dúvida, quiser rever esses números aí, vai ficar à disposição. Um aviso importante: os patrões que ainda têm débitos com o INSS dos empregados têm até hoje para negociar e refinanciar a dívida no programa Redom, com acesso pelo site da Receita. Quem pagar à vista tem direito a desconto. O site é www.receita.fazenda.gov.br, está aparecendo aí no seu vídeo. Mas, tem pegadinha. Só podem ser negociados os débitos até maio de 2013. Para participar do programa, é preciso estar em dia com os pagamentos do INSS entre maio de 2013 até agora. Olha só, de olho no Dia das Crianças, o Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, fez uma blitz pelo Comércio Popular de São Paulo para checar se os brinquedos à venda, outros produtos para o uso dos pequenos, estão de acordo com as normas de segurança. A repórter Laís Duarte está no centro de São Paulo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Laís.
Boa tarde, Gabi. Boa tarde para todo mundo. Chegando o Dia das Crianças, é claro que os fiscais trabalham no Brasil inteiro para verificar os produtos que são destinados a elas. Mamadeiras, bicos de mamadeiras, berços, chupetas e, claro, os brinquedos do Dia da Criança. Na hora de comprar é importante ficar atento para o selo de segurança do Inmetro e também para a classificação etária desse brinquedo por causa da questão de segurança. Eu vou conversar agora com o Wagner Quadrante, que é um dos fiscais do IPEM. Wagner, qual o risco de dar um brinquedo que não tem toda a segurança necessária para uma criança? Boa tarde. Boa tarde. Então, se o brinquedo não tem o selo do Inmetro, significa que ele não passou por nenhum laboratório, nenhum controle de qualidade daquele brinquedo. Então é possível que tenha tinta à base de chumbo e acumulativa, a criança pode adquirir alguma doença, pode ter partes pequenas que ele pode engolir, né? Além de pilhas, aquelas tipo pilha de relógio, se a criança engolir aquilo, já teve criança nos Estados Unidos que morreu por causa disso. Então é muito importante o pai e a mãe olharem se tem o selo do Inmetro. Já é uma boa garantia de que não vai ter problema com a criança. Quem encontra um brinquedo irregular deve fazer o quê? Você pode acionar o IPEM, o telefone é 0800 013 0522. Ok, muito obrigada pela participação. Olha, as multas variam entre 800 e 30 mil reais. Gabi. Ok, Laís, muito obrigada pela dica, pelas informações. Para quem adotou a magrela como meio de transporte, tem uma feira no Expo Center Norte em São Paulo cheia de novidades. Hoje o dia é aberto para o consumidor final, que pode comprar acessórios direto da fonte. A repórter Evelyn Avancini foi conferir o que vale a pena, o que cabe no bolso, né, Evelyn? Boa tarde. Oi, Gabriela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Tem muita novidade por aqui e preços também para todos os bolsos, viu? São bikes a partir de R$ 600, mas tem as opções mais caras, mais diferentes. Essa, por exemplo, de bambu, é fabricação nacional e custa R$ 6.900. Além disso, tem para os pequenininhos também de madeira e tem uma novidade, é a bike dobrável. Cabe aqui dentro dessa mala, Marcos, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? A bicicleta está aqui dentro, vou desmontar para vocês, aliás, vou montar para vocês verem. É uma bicicleta muito simples de ser montada, é uma bike urbana que... Quanto pesa? Ela pesa 12 quilos e ela é muito bacana que você pode sair de casa pedalando, vai até o metrô, desmonta ela, pega o seu metrô, saiu do metrô, do seu carro, monta novamente, vai pedalando até o trabalho, assim você vai fazendo um exercício. É mais uma maneira de ter menos carro na rua. Não precisa muito manual de instrução para isso não, né? É muito simples, qualquer um monta, é rápido. Em cerca de 15 segundos você consegue montar a bicicleta. Tem dois tipos de travamento, ela é bastante segura, exatamente por essas travas. Ok, Marcos, muito obrigada. E tem também os acessórios de todo o preço. Vale a pena conferir, a feira fica até hoje, às 8 da noite, e a entrada custa R$ 35 aqui no Expo Center Norte. Ok, Evelyn, muito obrigada pelas informações. O trânsito em São Paulo está menos letal. Olha que boa notícia. No primeiro semestre desse ano, a cidade teve 118 mortes a menos do que no mesmo período do ano passado. Dados divulgados pela Companhia de Engenharia de Tráfego mostram uma redução de 19% nas mortes do trânsito em São Paulo entre janeiro e junho deste ano em relação ao primeiro semestre de 2014. É a maior queda desde 2005, quando a CET começou o cálculo com os critérios atuais. Em 2014, foram 637 mortes e em 2015, 519. Isso significa que 118 mortes foram evitadas. Entre motoristas e passageiros, o número caiu de 115 para 85. As maiores vítimas do trânsito ainda são os pedestres, que tiveram 230 mortes contra 274 no mesmo período do ano passado. Entre os motociclistas, as fatalidades foram de 220 para 189. A maior redução foi registrada entre os ciclistas, quase a metade de mortes, de 28 para 15. A fiscalização, a redução de velocidade, principalmente nas marginais, as ciclovias e a implantação de faixas de pedestres são alguns dos fatores que ajudaram a salvar vidas. A gente continua falando de trânsito. Se você tem mania de mexer no celular enquanto dirige, olha, dessa forma você aumenta em até 400% a chance de causar um acidente de trânsito. E olha, ele é proibido até quando o carro está parado no congestionamento ou no sinal vermelho.
Usar o celular enquanto dirige é proibido por lei. Infração média pelo Código de Trânsito Brasileiro. Mas muitos motoristas ignoram o perigo. Você costuma checar o celular enquanto dirige? Sim, infelizmente sim. É um mau hábito. Eu sei que não deveria, né? Mas a gente, às vezes, na correria do dia a dia, acaba sempre tendo que responder, né? A proibição também vale para fones de ouvido ou se o carro estiver parado no engarrafamento ou no sinal vermelho, por exemplo. Dados da CET mostram que no período de um ano, o número de multas emitidas na cidade de São Paulo por uso do aparelho ao volante aumentou 13 mil. O uso do celular deve aumenta em cerca de 400% o risco de acidentes e as mensagens de texto aumentaram muito o uso. De acordo com o Ministério das Cidades, 50 mil pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito. A falta de atenção ao volante mata 10 vezes mais do que dirigir alcoolizado e 5 vezes mais do que se estiver acima dos limites de velocidade. Alguns segundos de distração podem custar uma vida. 3 segundos que parece absolutamente nada, eu ando meio quarteirão a 60 por hora. O que é uma barbaridade, eu perder 50 metros, meio quarteirão para tomar uma atitude de prevenção de acidente. Os combustíveis vão ficar mais caros a partir de hoje. A Petrobras reajustou a gasolina e o diesel nas refinarias. Segundo o Sindicato dos Donos de Postos, o repasse na bomba deve ser de pelo menos 17 centavos por litro. A gente está com um probleminha no áudio, a gente vai tentar recuperar essas informações para vocês, mas a informação principal é essa. Quem for abastecer já deve sentir uma diferença, o reajuste vai ficar a cargo dos postos de gasolina, então pode variar de um posto para outro, mas em média 17% mais caro por litro. A gente vai para Brasília agora. Na verdade, falar de Brasília, a reforma ministerial prometida pela presidente Dilma Rousseff parece ter começado, mas não é para economizar, não, é para facilitar as negociações com o Congresso. A dança das cadeiras deve ser anunciada oficialmente amanhã, mas o movimento já começou. O petista Arthur Quioro deixa hoje o cargo de ministro da Saúde. Ele foi demitido por telefone assim que a presidente chegou de viagem dos Estados Unidos. A relação de Quioro com a chefe já havia azedado depois que ele criticou os cortes propostos pelo governo para o orçamento do ano que vem. Segundo Quioro, os ajustes causarão um colapso na saúde. Mas o principal motivo da demissão é conquistar o PMDB. O Planalto deve oferecer 7 cadeiras aos PMDBistas, uma para cada ala do partido, para conseguir apoio no Congresso contra o impeachment e a favor do ajuste fiscal. Outro que está na mira é o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, cotado para deixar o cargo para facilitar o diálogo com PMDBistas, como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que defende a saída dele. O que circula em Brasília é que o ministro da Defesa, Jacques Wagner, deve ir para a Casa Civil no lugar de Mercadante e Aldo Rebelo de Ciência e Tecnologia ficaria com a pasta de Wagner. Antes da gente continuar falando de política, só uma informação para a gente recuperar essa história dos postos de gasolina, do preço dos combustíveis. O aumento autorizado nas refinarias foi de 6% para a gasolina, 3% para o diesel. E isso nos postos de gasolina deve resultar aí em 17 centavos por litro a mais. Pesquisa CNI-Ibope indica um aumento de 1 ponto na reprovação do segundo mandato do governo Dilma Rousseff. 69% dos entrevistados classificaram a gestão como ruim ou péssima. 10% disseram que o governo Dilma é ótimo ou bom. O Ibope ouviu 2.002 pessoas em 140 cidades entre 18 e 21 de setembro. A gente vai agora para a nossa série, exibida essa semana, Viver Mais, Viver Bem, na terceira reportagem para marcar a Semana do Idoso. O nosso assunto é a depressão. A idade avança, com ela vem as perdas. Por exemplo, no trabalho, na importância dentro da família. A dificuldade de lidar com tantas mudanças traz sofrimento psicológico, mas deixar a tristeza profunda de lado é possível sim. A vida volta a ter cores, nuances coloridas. Há 3 anos, Dona Ivete viu o ânimo pela vida se esgotar. Eu fui ficando mais devagar,
mas mais devagar mesmo, né? Só chorava, não tinha disposição para nada, ficava muito nervosa, não queria sair de casa. Os primeiros anos da terceira idade vieram acompanhados pela depressão. A morte da mãe e problemas financeiros foram os motivos que abateram Dona Ivete. A terceira idade é uma época que pode ter muitas coisas boas, mas também acontecem perdas. 1 em cada 5 idosos vai apresentar ao menos um episódio de depressão. Entre os sintomas estão tristeza, falta de interesse, de energia e perda da autoestima. Na terceira idade, a depressão costuma vir acompanhada de outros sintomas menos frequentes em adultos jovens, como irritação e maior sensibilidade à dor física. Ficar atento a esses sinais facilita o diagnóstico da doença e de outros problemas que podem estar associados a ela. As doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer e doença de Parkinson. Também 20% dos pacientes que desenvolvem, por exemplo, Parkinson, terão depressão antes de iniciar os sintomas clínicos da doença. No caso de Dona Ivete, a depressão veio sozinha e já foi embora. Ela ainda usa 3 medicamentos por dia, mas a rotina preenchida pelos cuidados com os netos e com os bichos de estimação, Que gostoso, ó. além da organização de brinquedos para uma ONG que ajuda, a fizeram dar a volta por cima. Hoje eu sou uma brincalhona, sou muito palhaça, gosto de cantar, gosto de contar história, de contar piada. Há casos em que a cura é possível, há casos em que o tratamento tem que ser mantido por prazos indefinidos para que a qualidade de vida seja mantida dentro do normal daquela pessoa. A atividade física regular pode aumentar a qualidade de vida e prevenir a depressão em pessoas idosas. E também garantir uma velhice mais leve e tranquila, cheia de risadas como a de Dona Ivete. Pode vir doença, pode vir um monte de coisa, mas tem que ter coragem para enfrentar, né? Hora da dica de leitura, a gente continua na série de indicações para o Dia das Crianças. A de hoje é um livro que foi editado pela primeira vez em 1969, mas continua essencial na estante dos pequenos. Um clássico, Flicts, livro do Ziraldo. Flicts é o nome de uma cor diferente. Ela vive isolada porque não consegue se encaixar em lugar nenhum, não está na bandeira de nenhum país, não é marcante nenhum objeto, nem no arco-íris ela tem lugar. Flicts vive sendo rejeitada pelas outras cores, mas ela tem lugar no mundo sim, todo mundo tem. No fim do livro, ela descobre uma coisa, que também é um lugar muito especial, que é todo da cor Flicts. Tem que ler para descobrir. Flicts foi o primeiro livro infantil do Ziraldo, que depois publicou várias obras super famosas. Aí a participação dele aqui na TV Cultura, no programa Cocoricó. Entre as obras mais famosas, O Menino Maluquinho. Vamos para o intervalo rápido e a seguir, Rússia autoriza ataque aéreo contra tropas rebeldes na Síria e mais. Uma bicicleta sem pedais é a atração de um parque que é exemplo no uso do espaço público. Olá, o JC Debate completa hoje 2 anos e nós vamos mostrar alguns dos nossos melhores momentos. Além disso, vamos falar da criança terceirizada, aquela que recebe dos pais cada vez menos tempo de dedicação e que é cuidada e educada por terceiros. A criança terceirizada é o que vamos debater logo mais, 12h30, depois do Jornal da Cultura, primeira edição. Você já pode mandar suas perguntas pela internet, seja qual for o assunto, o JC Debate. Pronto, os comprimidos, o creme, o xarope e o preço. A senhora vai pagar como? Ô, vozinha, a senhora não tá vendo que isso aí tá o olho da cara? Ele é meio laranja, né? Olho. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Se a senhora entrar no ultrafarma.com.br, a senhora consegue comprar com até 90% de desconto e ainda recebe em casa, vó. Então, vovó, vai levar ou não? Não. Esse é irmão desse, seus olhudos. Fuja de quem cobra o olho da cara. Ultrafarma, porque economizar também faz bem para a saúde. Te acordar pra desacelerar. Hoje, 11h30 da noite, tem Cultura Livre aqui na TV Cultura com Zé Pi. O meu coração, desacelerar o meu coração. Algumas coisas funcionam melhor quando tem a participação de todos.
A democracia também é assim. Por isso, é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Nesta quinta, o Museu Socioambiental de Itaipu e suas preciosidades arqueológicas. Tudo que a gente tem aqui no museu, as nossas peças da coleção, as ruínas, são exemplos de patrimônio cultural. Quinta, 00:30, no Conhecendo o Museu. Se você pensa fora da caixa, se você está em sintonia com os problemas do mundo, se você dá nó em pingo d'água, se você tem espírito empreendedor, se você é estudante de qualquer parte do Brasil, tem de 14 a 20 anos e tem um projeto com fundamento científico, inscreva-se na FEBRACE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia da USP. E você ainda tem chance de participar da Feira Internacional de Ciências nos Estados Unidos. Não perca tempo. Neste domingo, as riquezas de duas Resex paraenses, São João da Ponta e Mãe Grande de Curuçá. Domingo, 19h, no Mar Sem Fim. Estamos de volta, 12h21. A gente fala das notícias internacionais. Depois de boicotar a reunião nas Nações Unidas sobre o combate ao Estado Islâmico, a Rússia autoriza o uso das tropas na Síria contra os radicais. Mas os ataques russos não vão dar suporte às ações militares da coalizão liderada pelos Estados Unidos, que já vem acontecendo. O governo de Vladimir Putin colocou o arsenal dele à disposição do presidente sírio, Bashar al-Assad. O apoio militar foi aprovado pelo parlamento da Rússia. A princípio, o uso das forças armadas em ações terrestres não foi autorizado. Apenas a Força Aérea Russa participará das operações com bombardeios. De acordo com o Kremlin, Bashar al-Assad se dirigiu oficialmente à Rússia para pedir apoio militar. O governo alemão decide endurecer as regras para o pedido de asilo no país. Em meio à onda de refugiados vindos do Oriente Médio e da África, o objetivo da reforma é diminuir o número de refugiados que chegam de outras regiões, como os países dos Balcãs. Kosovo, Albânia e Montenegro, de onde saem os migrantes dessa região, serão incluídos na lista de países já considerados seguros e que, portanto, não oferecem mais ameaça aos cidadãos. Números da ONU mostraram que 500 mil refugiados chegaram à Europa só até o mês de setembro. Londres divulga as atividades que serão proibidas no Bridge Garden, um parque que está sendo construído sobre o rio Tâmisa. A inauguração está prevista para 2018, um projeto bastante esperado na capital britânica. Será um espaço de contemplação e relaxamento. Portanto, animais, pipas, balões, bicicletas, skates e até esportes em grupo estão vetados. Se quiser fazer exercício, no máximo uma corrida ou caminhada, e em silêncio. Parque para meditar. Vamos à hora do esporte. Olha quem está de volta. Cadu Cortez, bem-vindo. Foi bem de férias? Tudo bem, Gabi? Fui, tudo bem, obrigado. Então, tá com cara de descansado e de saudável. Obrigado, valeu. Bem-vindo de volta. Vamos lá, então. Hora de esporte começando. O presidente da União Europeia de Futebol passa a ser testemunha e acusado ao mesmo tempo em apuração sobre o presidente da FIFA, Joseph Blatter. Vamos ver. O jornal L'Equipe estampa na capa da edição desta quarta-feira um panorama sombrio para Michel Platini. Após ser ouvido na última sexta pela Procuradoria, Platini frisou à imprensa estar absolutamente tranquilo e não temer nenhuma suspensão, porque não há nada contra ele e que abale sua candidatura à presidência da FIFA. No entanto, a capa do tabloide estampou: Platini em perigo. Sobre o conteúdo do depoimento do ex-jogador da seleção francesa, Michael Lover, procurador-geral da Suíça, preferiu não se estender, segundo ele, para não interferir no extenso processo de investigação sobre corrupção na FIFA e agora em especial sobre Blatter, enquadrado em 2 artigos do Código Penal da Suíça por suspeita de apropriação indébita e má gestão. Muito bem, estamos acompanhando a todo instante este assunto, inclusive a respeito também da extradição ou não do ex-presidente da CBF, José Maria Marinho, que permanece preso na Suíça. Hoje pela manhã, Platini declarou que o atraso de 9 anos para receber os mais de 8 milhões de reais a que teria direito aconteceu por conta de uma incapacidade da FIFA em pagá-lo em dia. A dívida era de 99 até 2000 e o faturamento foi feito apenas em 2011. Você ouviu falar em Pump Track? Não.
tem a ver com bicicleta. Dá só uma olhada. Não vale pedalar, hein? Mas como assim? Esse é um dos desafios da modalidade. A ideia é se movimentar apenas com o embalo do corpo e o jogo de corpo. A pista mais legal do mundo, segundo os profissionais, fica na região de Arania Pratet, próximo da fronteira com o Camboja, na Tailândia. E o circuito é para iniciantes. Com o apoio da criançada, da população e de algumas marcas suíças, foi possível dar vida ao parque para bicicletas, que também pode ser usado para andar de skate. Uma bela ideia, a criação de espaços públicos de real interesse para o jovem e a oportunidade para o desenvolvimento na formação do cidadão e também, claro, do desportista, seja na Ásia ou no Brasil. Legal, no Brasil tem uma pista de pump track aqui em São Paulo, no Parque Vila Lobos. É aberto ao público, né? Só chegar no parque lá no horário, é obrigatório o uso de capacete. É bem interessante mesmo, pode ir com uma Aro 20, que são aquelas menores, ou até uma mountain bike, dá para brincar à vontade. Tomar cuidado para não cair, né? Ontem teve rodada da Liga dos Campeões da Europa. Vamos aos gols? 10 gols em 3 jogos. Robert Lewandowski manteve a grande fase mais uma vez e brilhou comandando a goleada do Bayern de Munique nesta terça-feira. Douglas Costa abriu o placar. O atacante polonês marcou mais 3 vezes e o time alemão venceu o Dinamo de Zagreb por 5-0 em casa, se isolando na liderança do Grupo F da Liga dos Campeões. O Chelsea foi derrotado pelo Porto por 2-1 no Estádio dos Dragões. Após o português André abrir o placar, William empatou em bela cobrança de falta, mas viu o brasileiro Maicon dar a vitória aos anfitriões. No Camp Nou, o Barcelona recebeu o Bayer Leverkusen, que abriu o placar com o zagueiro Papadopoulos, mas sempre tem um segundo tempo, mesmo sem Messi, durante os 90 minutos, machucado. Munir e Soares viraram para o time catalão, 2-1 placar final. Hoje tem mais um jogo ainda da Champions League, jogaço. O Malmo, que é o time da Suécia, o primeiro time de Ibrahimovic contra o Real Madrid, que vem voando também, além dos jogos da Copa do Brasil. 2 jogaços, São Paulo e Vasco, além de Palmeiras, São Paulo e Vasco e Palmeiras e Inter, né, Gabi? 1-1. Olha, se o Palmeiras voltar a perder porque você voltou de férias, a culpa é sua, porque nas suas férias ele foi ótimo, tá? Tá bom, combinado. Até amanhã, Cadu. Até amanhã, tchau. A gente fica por aqui. Mais informações sobre o Brasil e o mundo está lá no nosso site tvcultura.com.br/jornalismo. Agora tem JC Debate, que hoje fala sobre a criança terceirizada, aquela que recebe dos pais cada vez menos atenção e é educada por terceiros. Hoje um JC Debate especial que completa 2 anos no ar, assim como o Jornal da Cultura, primeira edição. Uma boa tarde para você. Amanhã, ao meio-dia, a gente está aqui. Até lá.